Então vamos continuar a nossa aula. A prof quer que vocês peguem o livro de português e abram lá na página 68. Nós vamos começar a unidade 2 e o tema é: você sabe contar uma história? Quem aí sabe contar uma história? Então a prof já deixou de tarefa para que vocês possam escolher uma história e contar para a família, certo? Então vamos lá. O que vocês conseguem observar aqui nessa imagem? O que essas crianças estão fazendo? Que elemento que está faltando nesta imagem? Olha aqui, ó, tá vendo que tem um lugar que está vazio? O que será que está faltando aqui? A prof quer que vocês vão lá atrás no livro, lá na página 193 e recorte o anexo 2. Depois que você recortou, você vai colar ele aqui no lugarzinho, certo? Então, quem é que estava faltando aí nessa imagem? A pessoa que estava contando uma história. Olha que legal, ela está contando uma história para as crianças. E alguém sabe dizer para a prof que história que está sendo contada? Nós temos aqui alguns personagens dessa história. Nós temos o lobo, a cesta, o chapéu, uma plaquinha. Então essa história é a história que a prof já contou para vocês, que é a história do Chapeuzinho Vermelho. Olha só que legal, olha as crianças prestando bastante atenção na pessoa que está contando a história. Vamos virar a página 70. Então olha só. As histórias, elas são para contar, elas são para ouvir na hora de dormir, para ler, para brincar. E toda história, ela pode nos emocionar, ela nos faz viajar para lugares maravilhosos sem sair do lugar. Ela pode nos fazer chorar, pode nos fazer sorrir. E aqui no livro de vocês nós temos uma imagem. Olha só, o que é que está retratando nesta imagem? Em que lugar essas pessoas estão? Esta imagem é um avô contando uma história para os netos. Uma história bem empolgante. Olha só que legal, ó. A avó ali também ouvindo, as crianças prestando atenção. E há muitas maneiras de contar uma história. Você pode contar uma história usando um livro, né? Mostrando as imagens. Você pode contar uma história usando fantoches, não é verdade? Você pode contar uma história oralmente, sem usar objeto nenhum. Então, há muitas maneiras de se contar uma história. Aqui, nós temos duas fotografias, ó, que você pode observar aí no seu livro, onde está sendo retratado ali dois objetos para contar a história. Em cada uma, ó, tem um objeto diferente, assim como a prof acabou de falar, que quando nós contamos uma história, nós podemos usar vários objetos e podemos contar de várias maneiras também. Então, neste capítulo agora que nós vamos começar aqui, nós vamos conhecer muitas histórias, vamos contar, nós vamos ler textos, vamos ler versos e vamos escrever também um bilhete. Olha que legal! Então, vamos lá. Então, agora, como atividade para você fazer aí na sua casa, você vai fazer a leitura da página 72, 73, junto com a sua família. E depois que você fazer a leitura desse texto, você vai fazer as atividades da página 75 e da página 76, tá? Então, você vai fazer a leitura, tá? Que é a história do menino e o muro. É uma história bem legal, tá? Você vai acompanhar a leitura e vai saber mais sobre esse muro aí, tá bom? Então, depois que você fazer a leitura, aí você vai fazer as atividades da página 75 e 76, ok? Então, a prof aguarda vocês fazerem essas atividades e logo mais estaremos juntos novamente. Um beijo, até mais!